Conspiração. Hoje temos um grande programa, eu sei que digo isto todas as semanas e depois vai saber, não, mas hoje é mesmo verdade. José Gomes Ferreira está no 5 para a meia-noite. Estou simples? Em grande. Já está no 5 para a meia-noite. Martim, é pedido de várias famílias. Maria Amélia. Maria Amélia! Espetáculo. Mais um tema. Mais um tema de Maria Amélia. Ele sempre me disse que era forte e vigoroso, que fazia, acontecia e mais não sei quê. Ele sempre se gabou e até parecia volumoso, mas o desempenho não se vê. Não sei se viram, esta semana houve discussão do Orçamento de Estado no Parlamento. Como estamos em semana de verbo malhar no 5 para a meia-noite, para nós, atenção, o que se passou no Parlamento foi isto. Atenção. Mas em particular, aqueles que têm responsabilidade no âmbito da governação. E em particular ao Partido Socialista. O 17º quilómetro do seu caminho está perdido, está aflito, está numa camisa de 7 varas. Não é possível fazê-lo sem rever as soluções. O Estado não sabe como há de sair dela e por gosto do guarda-chuva. isso ao Partido Socialista. Agora perguntam quem eram as pessoas que estavam envolvidas. Eram estas. Está aqui, era este senhor, era António José Seguro com Pedro Passos Coelho. Olha para eles. Tumba, anda cá, puxa-te o cabelo. O meu convidado desta noite é perito em laranjas monocromáticas e tem duas opiniões diferentes sobre cada assunto que envolva enfermagem em zonas como a Lapónia. Então isto é tudo mentira, senhoras e senhores. José Gomes Ferreira. Muito obrigado. Está à vontade. Vamos fazer aqui um acordo. Em certos convidados, vocês batem mais palmas ao convidado do que a mim. Paramos já com isto ou deixam-me... Está mal este começo. Deixam de vir aqui convidados. Estou a brincar. José Gomes Ferreira, por acaso não tem consigo a solução para a crise ou deixou no outro fato? Temos todos a solução. Por acaso cada português tem uma solução. Claro. Não é? Somos todos sempre o melhor político, o melhor treinador de futebol, o melhor decisor, o melhor empresário. Eu por acaso tenho aqui um calendário. Se o José Gomes Ferreira souber apontar quando é que acaba a crise, eu organizava já a minha vida. Aí agora. É quê? 2017, 20? Não, é antes disso. É antes disso? É. Pronto. É dezembro? Não sei, tu... É um bocadinho depois disso. Porquê que um jornalista especializa em economia? As contas não estavam a isso é tão fácil de responder. Sabes, Nilton, é que... eu tenho visto muitas coisas na minha vida, nomeadamente pessoas a terem determinadas opiniões, e o seu contrário no espaço de muito pouco tempo. Esta coisa da memória coletiva às vezes não se cultiva coisa nenhuma. E depois vejo-os a mudar. E eu costumo dizer que as palavras são como a água do rio. E os números, as realidades económicas, são como a rocha que está na margem. Estão lá, são fixas. Definem o resto do caminho. E é por isso que eu gosto da área económica. E quem é que se esquece dos números? O povo também se esquece, não? Sim. O povo esquece todo. E o povo às vezes não quer saber. Que é uma coisa complicada. Está a correr bem. Ora, quantas vezes andámos nós a dizer isto vai dar mal, há 4, 5 anos. Isto vai dar mal. Acho que a palavra não é mal. Pois, está bem. Mas não é mal. Pronto. Eu percebo a contenção, mas não é mal. Eu às vezes de manhã ia ao café e dizia-me assim: tu andas a dizer mal disto, tu andas a pôr isto para baixo. E eu dizia assim: mas tens a certeza do que estás a dizer? É que nós temos que ter juízo. Não, tu é que andas a pôr isto para baixo. E a conversa era assim há 4, 5 anos. Portanto, as pessoas às vezes não querem ouvir. Não estava a vaticinar o futuro, estava
a agorar a coisa. Pois. A crise pode ter sido feita pelos comentadores de economia só para... Isso quantas vezes eles é que terem razão. Quantas vezes eles é que são os culpados? Quantas? E de vez em quando recebemos assim umas mensagens dessas. Já teve umas mensagens tipo pressões? Não, por acaso este país é muito interessante. Nós dizemos tanta coisa séria sobre pressões muito complicadas que existem sobre o poder político, interesses, ainda agora se estão a manifestar. Agora está esta discussão do Estado reduzir a sua dimensão. Está tudo a posicionar-se, os mesmos de sempre, para sacarem negócios do Estado para ganharem ainda mais dinheiro à nossa custa. E eu já estou a dizer-lhes, eu estarei atento. É uma contradição. Hoje disse-lhes no Jornal da Noite da SIC, disse-lhes, estaremos atentos. Vamos lá ver se essa coisa de reduzir os gastos do Estado é para vocês ganharem ainda mais dinheiro, como ganharam nas estradas e na saúde e noutras áreas. Portanto, eles já lá têm o recado. Mas, às vezes, as pessoas criticam a nossa postura, sim. Quando fala dos costumes, falamos daquele e do outro, não é? São esses. Há pouco disse, os do costume. Os do costume são os interesses do costume, atenção. Pensei que fosse aquele e o outro. Atenção que isso tem uma subpergunta, ou tem uma pergunta por trás que é, quem é que foi o culpado? Não foi ninguém. Fomos nós todos, mas uns mais que outros. Mas no caso dos políticos não se aplica aquela regra doméstica que é quando se partiu o prato, eu não fui. Sim, não, claro. Não é um bocado por aí? Sim, é sempre assim. Não há culpados? Vemo-los no Parlamento. É verdade. Vemo-los. E eles a dizer, isto tem que se gastar dinheiro porque não pode ser austeridade. E o que eles fizeram, meu Deus. Enfim. Mas a questão é, alguma vez, porque eu acho que era óbvio, se gastamos mais do que produzimos, era óbvio. A questão é, uma pessoa que vai para Primeiro-Ministro e pode ter as melhores intenções do mundo, consegue ou não sanar o Estado, consegue ou não cortar com esses interesses? Dificilmente. Entra muita gente pelos gabinetes com pastinhas na mão, daquelas pastinhas pretas, com os papelinhos que têm muitas alíneas. E já está armadilhado. Contratos já feitos? Pois. E a maior parte desses papéis passaram pela Casa da Democracia. Pois. Onde estão pessoas que são deputados e depois são advogados e depois são gestores ao mesmo tempo. Pescadinha de rabo na boca. É muito complicado. Por isso é que eu defendo incompatibilidade absoluta. Mas nós não... Serem bem pagos, ganharem mais do que ganham, reduzir-lhes o número e serem absolutamente incompatíveis com certas atividades. Mas que os políticos serem mais bem pagos? Estou a falar de deputados, sim. Okay. Sim. Mais bem pagos, responsabilizáveis e responsabilizáveis. Menos qual é o número correto? Isso 150, 180 chegava bem, ou até menos que isso. Já não dá para mim, então. Ia para aí o 400 e tal. Estou certo que farias um bom papel. Sim. Animar a malta a dizer para isso. Com o humor se dizem muitas verdades, atenção. Também é verdade. Mas isso não é uma contradição? José Gomes Ferreira dizer ao mesmo tempo que se deve cortar e ao mesmo tempo dizer que se deve aumentar os deputados? Não. Atenção. Estamos a falar da eficiência do modelo político. Atenção que nós temos a enfrentar uma questão muito complicada, que é o regime político-partidário em que vivemos não está a servir os interesses do país. Por um lado, não permite que independentes mostrem o seu valor. E, por outro lado, perpetuam situações em que poder político e económico se misturam, tratam de interesses e não saem deste ciclo vicioso. O documento melhor para mostrar isso chama-se Memorando de Entendimento com a Troika. Ao contrário do que diz muita gente, que é uma desgraça a Troika, abençoada a Troika que foi pôr preto no branco os interesses que havia por aí escondidos. Mas isso saiu cá para fora? A opinião pública tem noção disso? Devia ter sido publicado em todos os jornais, traduzido e publicado em Diário da República. O site do Banco de Portugal tem lá uma tradução, mas pronto, não é... E onde é que se pode ler o Memorando da Troika? No site do Banco de Portugal. Mas devia toda a gente lê-lo. Tem lá tudo o que foi feito nas nossas costas durante muitos anos. Nós andámos a falar disso durante bastantes anos. Aquelas coisas muito complicadas que têm a ver com contratos de Estado, com o setor de energia, com isso tudo. Coisas muito sérias. Mas a questão é, como é que o povo alienado, como muitas vezes fomos, e os números da abstenção dizem isso, como é que o povo podia travar uma coisa dessas? Só nas eleições, não é? Mudar de governo? Eu diria que, se calhar, em vez de nos manifestarmos a dizer que a austeridade que é uma desgraça, se calhar devíamos manifestar-nos contra o que foi feito com uma coisa muito simples, que é a formação da fatura da eletricidade. Aquilo é uma traição feita aos portugueses.
Estão lá coisas que nunca foram explicadas aos portugueses. Os portugueses deviam manifestar-se por isso. Coisas muito concretas. Muito concretas. Não é contra os chineses, é para trás. Não, não. Não, os chineses beneficiam de uma situação que lhes deram de bandeja. Aliás, eles pagaram, não. E agora é um problema cortar porque eles já compraram na expectativa de. Claro. Portanto, isto é muito complicado. Mas, se a nossa opinião pública quiser saber verdadeiramente as coisas que foram feitas, e foram feitas coisas muito complicadas, a informação existe toda. Mas, na altura em que nós a dizíamos pela primeira vez, era um problema porque as pessoas achavam que estávamos a exagerar. Depois a Troika trouxe lá tudo escrito. Para mim foi um dos melhores momentos da minha carreira profissional. Foi a vinda da Troika? Foi o memorando, está lá escrito. Mas a questão é, se a Troika tem noção disso, porquê que não consegue fazer nada? Os lobbies são assim tão fortes, é? Claro, isso pergunto eu. Ainda hoje nós estamos a ver o nosso IRS aumentar e diz-se que se vai negociar um corte de 30% nas rendas das parcerias. Negociar? Ninguém negocia nada. Está lá o dinheiro, está-lhes a cair no bolso. Só há uma solução. Cortem, a direito, ponto. E pode-se cortar? Claro, só lhes falta a coragem. Avancem, nós estamos cá para os apoiar. O José Gomes Ferreira passou pela TSF 88, não foi? Já, sim, já há muitos anos. Costumo dizer sócio fundador, entre aspas, não tinha ações, era sócio fundador da TSF, sim. Grande projeto, é verdade, grande fã da TSF. Depois, jornalista de Economia do Público, agora subdiretor da Informação da SIC. Tem Houve uma fase em que estava na TSF e no Público ao mesmo tempo. E acumulando. Fiz dois horários completos e havia um colega que me perguntava, mas é legal trabalhar em duas empresas? E eu dizia-lhe, faço os descontos, é legal. Não havia incompatibilidade uma com a outra. Dormia 3 horas e meia por noite nessa fase. E hoje também não deve dormir mais. Subdiretor de Informação deve dar dor de cabeça. Há muita ocupação, mas é um prazer trabalhar naquela empresa. Grande equipa, grande administração, grande diretor. É um prazer. Bem, agora vamos parar de falar da SIC. Pois. Não, estou brincando. Estou na concorrência, mas respeito muito o trabalho da concorrência. Francisco, são todos bons profissionais. Ainda há dias estivemos aqui. Tem ambições maiores? Não vou para a parte da política. Não, ambições em termos de carreira. Todos os dias temos que ter uma ambição. Todos nós, em qualquer lado. E então, na nossa área, é tudo arrancado do chão todos os dias. Os louros que estiveram no dia anterior são tão efêmeros, que no dia seguinte é tudo arrancado do chão. É do zero. E a ambição é ter todos os dias o trabalho feito ao final do dia. É a maior ambição. E ela tê-lo de manhã. No vosso caso tem que ser de planear manhã. Logo muito cedo. Não, mas abrindo um bocadinho a resposta, a ambição é informar cada vez mais os portugueses, contribuir para que os políticos não façam asneiras e esclarecer as pessoas. É a ambição maior. É essa. E ter a liberdade para isso, e felizmente que a temos na... Nunca perdeu o alento? Tipo, quando fala, há muitos anos ou há uns anos atrás que falava e parece que as pessoas dizem, olha, este está aqui a agoirar, não perdi o alento? Já houve momentos em que a pessoa teve que fazer um esforço grande para continuar, porque houve uma fase em que ninguém percebia. E eu recordo um passo muito concreto. O que foi feito com as estradas de Portugal foi mais um daqueles crimes que se fizeram aos portugueses. Foi endividar a empresa até a loucura. Em 2020 vai ter 14 mil milhões de endividamento e se não se fizer nada, em 2030 20 mil milhões de endividamento. E quem o fez, eu sabia que estava a fazer. E comecei a alertar contra isso. Fiz uma entrevista a esse senhor, em que durante quase uma hora tentei que ele dissesse que ia endividar as estradas de Portugal. Ele nunca quis reconhecer. E 6 meses depois voltei a convidá-lo e no final da entrevista é que ele me disse, sim senhor, que ia endividar as estradas de Portugal. E em casa aquilo foi péssimo em audiências, ou foi mau em audiências, porque as pessoas não perceberam a minha existência. O resultado disto já foi há 3 anos ou 4. E nessa altura era difícil explicar às pessoas o que estava a ser feito. E pronto, era ingrato porque não havia um retorno, um conhecimento de que estávamos a tocar num ponto muito importante. Mas só para nós termos uma ideia, o negócio das estradas de Portugal é mais um daqueles em que consegue-se fazer um negócio custado em que nos vai lesar, nesses milhões todos. Por 40 ou 50 anos. Atenção que aquilo foi um negócio feito em que um secretário de Estado e um ministro comprometeram o país por 75 anos. Está lá escrito no despacho de concessão das estradas de Portugal. Mas temos estradas espetaculares, atenção.
temos estrada. Não. Agora está a tirar. Ele está a falar sério, está a brincar. Não, mas houve fases em que as pessoas não percebiam e continua a haver gente que não percebe e que nos critica. Há uma coisa que eu não percebo e gostava que o José Gomes Ferreira me ajudasse. Porquê que nós temos esta vassalagem à Angela Merkel e porquê que a Angela Merkel consegue cativar o mundo inteiro, não é só a Europa? Eu rimo com a tua apresentação, gostei de ver, e particularmente com a figura da Angela Merkel a ir a um continente. Cola com a personalidade dela. Porque eu também vou a um hipermercado e gosto de lá ir para perceber o país real. E vou lá às compras. Claro. E cola com a personalidade dela. Atenção que a imagem que temos ou as brincadeiras que fazemos não tem nada a ver com a realidade. A senhora Merkel está a emprestar-nos dinheiro a um juro mais baixo. 3,5%. Atenção. Qualquer português que vá ao banco e peça dinheiro agora, sai de lá, se sair de lá com um empréstimo, vem muito mais caro. E a senhora faz uma coisa que é dizer ao mundo que temos que mudar de vida. Aliás, fez isso na Alemanha e quer fazer isso com a Europa. E ela tem razão. Não é o Sr. Obama que imprime dinheiro sobre dinheiro. Aquilo é uma tragédia. Eles só continuam na mão de cima porque são o país líder. E ao líder tudo é permitido. Claro. A política económica é erradíssima do outro lado do Atlântico. A Sra. Merkel quer dar clareza nas relações económicas e quer, sobretudo, fazer uma coisa que é retirar o mundo económico da influência, da parte nefasta da influência do sistema financeiro, que transformou o mundo num mundo que anda a correr atrás do lucro de 3 em 3 meses e que levou a que se façam coisas como em Portugal. Aqui há poucas semanas, uma empresa anunciou um pedido de empréstimo, um grande pedido de empréstimo, de centenas de milhões de euros, e quando os jornalistas lhe perguntaram para que era, eles disseram que era para distribuir dividendos. Subverteu-se tudo no mundo, tudo. Pedir dinheiro aos bancos para distribuírem dividendos aos acionistas. O que é isto? Portanto, subverteu-se tudo. Se não há dinheiro para distribuir, não se... Por definição, é tudo o que não se deve fazer. E a senhora Merkel quer libertar a economia dessa parte nefasta da finança. Ela está a tentar e eu aqui neste nosso cantinho dou-lhe todo o meu apoio. Muito bem. Eu tenho outra teoria. Como é que a Merkel consegue cativar as pessoas? Não é com essa verdade e com essa certeza toda, é a minha opinião, mas eu ainda não tinha ouvido a sua. Vou-lhe mostrar o que é que se passa. Realmente acredito que a Merkel está às vezes sozinha e até aborrecida. Nós temos, se virmos a Merkel é uma pessoa aborrecida e tal. Então, de vez em quando, vai a Colónia, não é? E dá-lhe na cerveja. A Merkel... Atenção que isto não é inocente. Isto não é inocente. Isto são tudo fotos reais. Atenção ao Oktober Festival, que é para promover a cerveja alemã no mundo todo. Claro, vai. É isso. Mas no Oktober Festival ela... depois fica assim. E quando ela fica assim, atenção, fica sedutora. A Merkel é muito sedutora. E quando ela fica sedutora, lá está... Aqui é que começa a sedução. Pronto. Isto não é por acaso. Isto são fotos reais, não é como uma Benetton fotos montagem. Nada disto. Tudo isto é real. E a Merkel, aqui está Mário Monti, está aqui o Zapatero, está aqui a Europa toda, o José Sócrates, o Berlusconi, que aqui foi o Berlusconi que pagou, atenção. Pagou a conta. Até com os chineses, com o Bush, uma massagenzinha, e até com portugueses, atenção. A Angela Merkel, mesmo com portugueses. Não sei se gostou de beijar o Passos Coelho, já agora perguntamos, gostou ou não? Não, por acaso não. Portanto, mas eu ainda não sabia a teoria do José Gomes Ferreira, mas eu acho que tem muito a ver com a cerveja. Nasceu na aldeia do Val da Laje, em Tomar, nem tinha eletricidade. Só teve televisão quando já era adolescente. 14 anos. 14 anos. E na altura já queria ser jornalista ou não? Eu queria ser escritor. E depois quando fiz o secundário, havia um curso que era de jornalismo, estava lá próximo, e depois passei a gostar muito do jornalismo, e ainda hoje não desisti de escrever umas coisas assim mais mais sistematizadas. Está lá muito perto. Sim. Quando diz escritor é que é deixar o jornalismo e dedicar-se à escrita? Não. Na altura eu queria ser escritor. Ok. Não percebia ainda a riqueza que há no mundo do jornalismo. Depois percebi, porque estudei nessa área, fiz a licenciatura nessa área, gosto muito do que faço. Mas gostaria de ter também tempo para escrever umas coisas, mas mais sistematizadas. Mas o tempo é tão pouco. Como jornalista já deve ter escrito uns quantos romances. Portanto, escrever todos os dias... Romances fazemos todos os dias. Não, sobre a realidade que nos rodeia. Mas sim, gostava de escrever assim algumas coisas com mais tempo e mais sistematizadas. Mas romances, coisas a sério... Não, economia... Eu uma vez escrevi uma história, um dia ainda lhe hei de dar forma final, que é uma alegoria sobre a solidariedade humana. Tinha a ver com
uma história em que a sociedade de repente passava a ajudar os outros. Uma utopia, portanto. Um casal que de repente passava a gastar o dinheiro todo a ajudar uma família em África. Um jovem que de repente orientava a sua vida para ajudar o pedinte que estava na esquina. Tipo Bill Clinton, só que depois no dia seguinte... Não, mas a história depois evoluía para uma coisa muito simples. A sociedade humana iria reprovar a conduta se toda a gente começasse a fazer isso, porque isso depois ia traduzir-se num problema macroeconómico. Deixava de haver poupança e o sistema financeiro ia começar a questionar o que é que as pessoas andavam a fazer. E os políticos iam ter um problema e a sociedade iria contrariar e aniquilar essa tendência. É giro, mas pode parecer uma coisa negativa sobre a natureza humana, mas não é. É porque a natureza humana tem sempre esse impulso e há sempre esperança. E então a nossa sociedade, que é baseada no mutualismo e no voluntariado da nossa sociedade, se não fosse a força da sociedade civil que se associa em bombeiros voluntários, por exemplo. Isto é uma coisa tão antiga como a nacionalidade. As pessoas nem dão valor a isso porque é do dia a dia. A pessoa que está a trabalhar numa fábrica e de repente toca a sirene e vão a correr para um incêndio. É uma coisa que não tem preço. É uma característica da nossa sociedade que é muito, muito boa mesmo. Felizmente, os bombeiros, enquanto voluntários, é das maiores... os perigos que envolvem, além da dedicação enquanto o risco que tem, a dedicação, o altruísmo, a filantropia que envolve toda essa dedicação, obviamente isso é de louvar as... Claro, depois ainda por cima, às vezes as seguradoras não descobrem os seguros, enfim, é um problema. Leva para outras coisas. E a história, quando é que se acaba? Acabou por dar aqui ideia, pode alguém roubar-lhe a ideia, não sei se percebeu. A história não acabou porque eu não escrevi o resto, mas a história ia acabar com as instituições do país em causa, um país imaginário, a censurarem o comportamento dessas pessoas que tinham transformado a sua vida num voluntariado sem limites, gastando todos os recursos a ajudar os outros. Acabava com a sociedade a fechar-se e a dizer que aquilo era um comportamento irresponsável porque o país ia para a bancarrota e desaparecia a poupança, o sistema financeiro entrava em colapso e o país não podia se ingrar. Isto parece uma coisa triste, mas não é. É uma alegoria sobre a capacidade humana de fazer o melhor e o pior. Nunca acabei essa história, gostava de acabar. Então tem que acabar. Em vez de ser um ensaio sobre a cegueira, é um ensaio sobre a finança. E a solidariedade, atenção. Porque a finança é preciso e a solidariedade também. São coisas sérias meio a brincar, mas são. Essa solidariedade ajudava os seus pais nas tarefas do campo? Sim. Aliás, isso forma o caráter. Eu, desde pequeno, nos campos era assim, desde pequenos, ajudar nas tarefas agrícolas, na bricolagem, e depois já na fase da adolescência, eu trabalhava para ter dinheiro. Nunca deixei de ter dinheiro no bolso, trabalhava para ter dinheiro. E depois já na universidade trabalhava 3 meses e estudava outros 3. Portanto, pagava os estudos. Mas atenção, os meus pais sempre me ajudaram em tudo. Nunca houve fome, nem nunca ninguém passou frio na aldeia. Os meus pais são os heróis nisso, sempre me ajudaram em tudo. E depois, mais tarde, quando fui para a universidade, a família, os tios ajudaram-me também. Tios, primos ajudaram-me e, portanto, nesse aspecto sou privilegiado. Quando fala em formação de caráter, fala de quê? Fala de... Trabalhar no duro faz bem a toda a gente. Claro. Eu vou dizer uma heresia. Nós perdemos o valor do trabalho na adolescência. E antigamente, o trabalho na adolescência era legal. Há muita gente hoje em dia... eu cheguei a trabalhar. Há muita gente hoje em dia que tem muitos anos de desconto e são relativamente novos, porque começaram a trabalhar aos 13, 14 anos, como aprendizes, e faziam desconto. Isso perdeu-se e é uma pena, porque isso formava o caráter das pessoas. Hoje em dia, qualquer pessoa, mesmo que siga depois uma carreira nas artes, nas letras, no ensino superior, se tiver um trabalho que eu chamo braçal, manual, na sua juventude, faz-lhe bem, forma o caráter, ajuda a perceber o mundo e as dificuldades e a lutar contra as adversidades. E isso perdeu-se e é uma pena, porque devia existir. Tenta incutir isso lá em casa? A minha juventude lá de casa são responsáveis. Tenho 2 jovens que se fartam de estudar, a mãe ajuda-as muito, é gente muito faz obras no verão, nas férias de verão. Uma vez fui para as obras. Isso era a juventude nos campos. Agora não é assim, felizmente que não é assim. Felizmente que não é assim, a vida agora é diferente. No nosso caso... Pronto, hoje em dia não vão para o campo, vão para o Farmville, no Facebook. Por acaso elas não. Mas há coisas na internet que são fabulosas. Tem o melhor e o pior,
E há que aproveitar o melhor. Aquele YouPorn, aquilo Não, não, mas as minhas miúdas sabem inglês, porque treinam com os vídeos do YouTube, aquilo é espetacular. Portanto, há coisas muito boas. O que é que para si é o melhor e o pior da internet? O pior é uma coisa que os jovens nunca se podem esquecer. A internet, ou as redes sociais, que permitem o chamado networking, as pessoas cultivarem as suas relações, que podem dar boas oportunidades profissionais, tem um risco enorme que eu chamo o tomba-carreiras. O tomba-carreiras é quando a pessoa está numa situação lúdica, brincadeira, a quem alguém tira uma fotografia ou filma, ou ele próprio se filma, e depois põe nas redes sociais. E mais tarde faz um percurso académico brilhante, vai para uma empresa, começa a ter sucesso, começa a subir na hierarquia, e às tantas apanha com uma pessoa que lhe conhece o percurso na rede social e vai buscar com uma fotografia em que ele está menos bem, ou numa situação comprometedora, ou descontextualizada, e distribui aquilo. E pode dar cabo de uma carreira. Muito cuidado com isso. Juventude, muito cuidado com isso. Cyberbullying. Aliás, nós falei em redes sociais, eu hoje lancei no meu Facebook, ao final da tarde, um desafio para fazerem perguntas ao José Gomes Ferreira. Há pouco mostrei-lhe, tínhamos 600 e tal perguntas. Betão, trouxeste-me simpaticamente aqui o tablet e eu mexi aqui, e já não tenho as perguntas, portanto vou-te pedir novamente, ou pedir ao Mário Nobre para me pôr novamente as perguntas, que eu já estraguei isso. Esta semana decidi transcrever para a televisão um dos momentos que mais sucesso tem feito na minha rubrica na RFM, o Há Pessoas que Dizem Subselente. Obrigado, Betão. E até porque a RTP é um canal de serviço público, não é? Portanto, vamos dar voz aos espectadores que têm problemas sentimentais com os seus governos, e vamos ao consultório sentimental, aqui no 5 para a meia-noite. O que é isto? Basicamente é cartas. São cartas que nós recebemos. Espectadores estão realmente numa situação, não sei se podemos ajudar, eu tenho alguma opinião, o José Gomes Ferreira gostava que ajudasse também. Diz a primeira espectadora que nos escreveu: Olá, Nilton. Ela fala assim: Olá, Nilton, eu e o meu governo começámos uma vida em conjunto, mas ultimamente temos andado muito distantes e há mais de ano e meio que não praticamos o ato eleitoral. Pode ajudar-me? Eu queria mesmo praticar o ato. A Alzira, contribuinte de Mondinho de Basto. Acha que vamos praticar o ato eleitoral mais cedo do que está previsto? Faz-me lembrar um dirigente da oposição que disse antes de ontem que era melhor irmos já para eleições. Está com pressa. Chama-se Paulo? Terá sido? Não. Chama-se Paulo. Sim. É verdade. Acha que vamos para a ato eleitoral mais cedo ou não? Para já não, mas não sei se isto aguenta até ao fim, se continuarem com ideias um bocado complicadas, como aquela da taxa social única. Que o José Gomes Ferreira disse logo, aliás, na noite, eu penso que foi na noite que saiu aquela... 20 minutos depois. 20 minutos depois tem uma bola de cristal, é? Não, mas viu que o disparate era tão grande, tinha que o dizer. Então iam buscar 2.800 milhões às famílias para ir dar às grandes empresas, que não têm outra maneira de dizer isto, e ao sistema financeiro e às seguradoras. Isso realmente faz confusão. Portanto, a TSU, no fundo, é uma medida que tira as pessoas... É um bocadinho complexa a explicação, mas resume-se a uma coisa muito simples. A economia flui toda, como uma bacia hidrográfica. Começa a nascer e vai correndo, engrossando e vai ter uma foz, que é o sistema financeiro. É a banca. Sim, embora haja uns que se portam melhores que outros. E aquele sistema aquilo que foi inventado permitia que na base, na origem, algumas empresas pequenas não entrassem em falência tão rapidamente, outras que começassem a ter alguma liquidez, outras que começassem a pagar dívidas, outras que devolvessem ainda mais dinheiro de empréstimos, e que se deixasse dinheiro nas grandes empresas ia tudo ter à mesma foz. E aquilo não foi explicado às pessoas. Eu não digo que o sistema financeiro não mereça ser protegido, estamos cá para o proteger. E já o protegemos quando o Estado pediu dinheiro para proteger o sistema financeiro, e devemos protegê-lo. Agora, fazerem as coisas pela calada, nem pensar. Não aceitámos isso, nem devemos aceitar. Mas a questão isso é altamente... E como é que o Estado... Vamos lá ver. Esses 2,8 mil milhões de euros fazem como é que alguém do Estado tem essas ideias? Sim. É como agora dizerem que o Estado tem que reduzir a sua dimensão. E depois começamos a perceber que alguns o que querem é apanhar negócios do Estado para o Estado pagar ainda mais a esses privados. Atenção a isso. Gosto muito da iniciativa privada, mas não nos enganem mais uma vez. Mas, lá ver, a iniciativa privada, quando fala aí, fala, por exemplo, em casos como o BPN. Não, isso é outra coisa.
Isso é um dossiê muito complexo que se pode resumir a 2 ou 3 expressões, que foi um banco formado por liderança política local que convenceu pequenas fortunas a pôr no mesmo bolo, que por sua vez serviu para financiar negócios de amigos, que depois financiou ainda outros amigos e que se transformou numa grande negociata a nível nacional, com ramificações internacionais para esconder custos e obter dinheiro. Basicamente é a história. E depois nós todos descobrimos o lance. E se não tivesse sido salvo? Se o Estado não tivesse entrado? Há 2 coisas sobre isso. Primeira, nenhum governante que agora diga que o banco não devia ter sido nacionalizado está a ser correto. Porque naquele final do ano 2008, ninguém sabia o que ia acontecer. Portanto, quem diz isso não está a ser honesto. E eu, na altura, disse que sim, senhor, que devia ser nacionalizado. Disse uma coisa que ninguém mais disse e que 3 anos depois muita gente veio dizer, passem modéstia, é que devia ter sido nacionalizado o grupo todo. Porque as empresas que tinham sido financiadas por aquele banco, se calhar nem existiam se não fosse o financiamento daquele banco. Era um grupo de amigos a servir-se. E o que aconteceu foi que nacionalizámos as dívidas e os ativos ficaram para os senhores que ainda por cima vieram reclamar uma indemnização por o banco ter sido nacionalizado. São espertos. Portanto, é mais um daqueles contratos. Pronto. É daquelas coisas. Sim. Nós denunciamos e falamos contra elas. Não há dias felizes, há dias loureiros. Vamos a mais uma carta que pede a nossa ajuda. Diz esta espectadora, Olá Nilton, também fala assim. Estou numa relação com o meu governo há mais de um ano. Começas a ler, baixam as luzes. Baixam as luzes, fica um clima, fica aqui um clima. Fica aqui um clima. Estou numa relação com o meu governo há mais de um ano e ele já não me consegue estimular a economia. A chama de outros tempos apagou-se e nem os preliminares ajudam, porque só de o ouvir falar perca a vontade em investir. Catarina de Canas de Senhorim. Como é que se estimula a economia? Como? Falou-se ontem o Passos Coelho, ontem. Sim. É fácil. O Passos Coelho falou naquela medida com a Caixa Geral de Depósitos, que entretanto o Faria de Oliveira desmentiu, não é? Como é que um banqueiro pode aceitar que alguém faça um banco de fomento que serve para financiar as empresas quando os bancos neste momento não o podem fazer? É a concorrência que eles vão fazer. Portanto, ele por definição dirá que não gosta do assunto. Mas o que é que estamos à espera? Ele disse mais que isso, ele disse que nem sabia do que é que estavam a falar. Foi claro que não lhe convém saber, mas claro que sabe. O governador do Banco de Portugal apadrinha a ideia e nós todos devemos apadrinhar. Faça-se o Banco de Fomento e ajude-se as empresas que precisam. Se os bancos agora não podem, ponham-se no seu lugar, deixem-se estar sossegadinhos e deixem que este Banco de Fomento financie a economia. E depois, o que é que se pode fazer para ajudar a economia? Sem gastar dinheiro. Muitas coisas. A primeira é muito simples. Todas as pessoas que estão nas câmaras municipais, nos departamentos regionais e nos ministérios a pôr entraves, a criar entropias, a não aprovar projetos, a inventar linhas de leis, para deixar na gaveta projetos de investimento que existem hoje, de muitos milhões de euros, que estão a impedir isso, essas pessoas são criminosos económicos e deviam ser tirados do circuito. E só há uma maneira. É o Ministro e o Secretário de Estado chamarem os projetos a si, pô-los em pilha no gabinete e assiná-los todos. Todos. E dizer assim, meus senhores, vocês estão dispensados, não tocam aqui. Façam isso rápido. E depois outra coisa é pôr o sistema de justiça a funcionar. E é tão simples. Ui. É tão simples. É tão simples. Parece complicado, é assim. Os senhores advogados que vêm para a praça pública dizer que a justiça não funciona, quando dizem isto é porque querem que ela não funcione. Querem dizer que está tudo mal, que é para os seus os arguidos que estão a defender, os processos não vão até ao fim. É por isso que eles querem que se diga que a justiça não funciona. Portugal é um país ótimo para cometer crimes, ou não? Económicos, sim. É impressionante como se continua com a impunidade. E, normalmente, quem tenta só tem um problema. Se for apanhado, paga multa. E nunca é preso. E depois é um problema. Isso é um problema porque depois inquina as relações todas. Mas só para concluir em relação à justiça, é tão simples. Faça-se um sistema, ele está inventado, basta ir ao outro lado do Atlântico que existe. Faça-se um sistema em que só há um julgamento na primeira instância e um recurso com a matéria de facto, não é por questões formais, porque isto é tudo uma maneira de facto pôr os ricos a safar-se e os pobres a ir para a prisão. Vamos parar de falar de Isaltino agora. Há recursos, esse e outros, há recursos em que é só a questão formal que está em causa. E depois aquilo vai até chegar ao Constitucional e passaram os prazos. Faça-se um sistema americano que é 2 julgamentos. Um da matéria de facto em primeira instância e um de recurso com a matéria de facto na relação. E acabou a conversa. E cortem-se 90% das garantias de recurso e dos mecanismos dilatórios que os advogados apadrinham e querem,
Porque eles vêm muitas vezes para a praça pública dizer que o sistema não funciona por causa disso. Mas sabe-se que eles querem isso. Porque E isso muitos fizeram também, não é? Porque estão na Assembleia da República e fizeram. E quem tem que mexer nisso são os deputados. E os deputados, para mexerem nisso, não podem ser advogados. Por isso é que eu defendo a absoluta incompatibilidade entre a advocacia e o Estatuto de Deputado. Mas devia ser já, não devíamos esperar mais. Porque qualquer dia o sistema apodrece mesmo e depois as pessoas vão resolver as coisas à sua maneira. E isso não devia acontecer. E a classe política devia perceber isso agora. Qualquer dia é tarde. Deviam perceber isso agora. Mas... Mudar já, legislar já sobre essa incompatibilidade, por isso é que eu digo que devem ser mais bem pagos e serem menos. O valor total a pagar para manter a Assembleia seria o mesmo. Não gastaríamos mais com isso. As pessoas que lá estivessem seriam bem pagas e não haveria compatibilidade com este tipo de profissões. Porque esta reforma da Justiça, a Ministra quer fazê-la, mas ninguém lhe deixa fazer. Cada vez que ela diz que vai fazer, aparecem. Ou os magistrados, ou o Ministério Público, ou os juízes, ou os advogados, ou seja quem for, aparecem todos a gritar. E nunca mais se sai disto. E é tão simples, tão simples, tão simples. Esse cataclismo que o José Gomes Ferreira aflorou aí, acha que poderá acontecer um dia ou não? O povo, passa a expressão, passar-se mesmo e isto partir para a guerra civil? Acho que não. Eu disse que tenho mais receio ao nível da Europa e dos Estados Unidos que haja um desentendimento muito grande. Na Europa entre Estados e nos Estados Unidos, que a receita de imprimir dinheiro começa a dar torto porque tem todas as condições para dar torto. Um dia descobre-se que o dólar não vale nada e pode haver uma hiperinflação e depois o problema não é dos Estados Unidos, é do mundo. É a coisa mais perigosa que pode haver. Não é a senhora Merkel e a sua política. É essa imprudência que é imprimir dinheiro para resolver os problemas. Cá, eu não acho que se chegue a isso, acho que vai haver razoabilidade. Temos todos de contribuir para isso, mas o sistema político tem que mudar. Eu, no limite, defendo que se não mudar facilmente, deveria haver pelo menos uma evolução para um sistema presidencial em que se escolha um presidente. Se os partidos não se entenderem, não chegarem a acordo, então teremos que evoluir para um sistema em que se escolha um presidente por 5 ou 6 anos e esse senhor seja mandatado pelo povo para escolher as pessoas mais competentes que entender fora dos partidos, vá à sociedade civil buscar as pessoas que entender e governe direito. Não haja discussões nem haja muita discussão sobre o que ele está a fazer. Mas isso não é o povo tomar conta do Parlamento? Não, eu defendo um sistema constitucional na mesma. Se calhar tem que se mudar a Constituição para que isso aconteça. Mas tem que haver muito mais clareza, tem que haver um líder e tem que haver uma responsabilização do líder. Agora, o que é? É um presidente que diz que chamou a atenção para o endividamento. O endividamento aconteceu e a pré-bancarrota aconteceu com este presidente. Sim. Eu venho dizer que chamou a atenção. Então não impediu aquele decreto suicida das estradas de Portugal. Não impediu as parcerias público-privadas. Foi durante o tempo em que ele esteve como presidente. Aliás, então os decretos não lhe chegaram lá, impedia aquilo tudo. O estado em que estamos não... É fácil o presidente dizer, o quadro constitucional impedia-me de mexer nessa matéria de facto. Pelo menos tem voz. Dava um murro na mesa e dizia, não quero isto porque isto vai tirar o meu país para a bancarrota. Que é melhor que um economista para dizer isso, não é? É o que eu acho. Mas a questão é essa. A questão é essa, que é... Felipe, deixa-me dizer-te, Nito, felizmente ainda estamos num país em que se podem dizer estas coisas com à vontade. Que a liberdade de expressão é um valor muito grande e muito bom. Mas essa liberdade de expressão ajuda-nos muito pouco, porque as coisas não parecem mexer. Ajuda-nos muito. As pessoas, se calhar, não têm a noção do que seria um país sem essa liberdade de expressão. Tudo o que estamos a falar de mal no país seria mais de muito 60 pior. Anos, sabem. Sim, claro. Já e sabem que não era um sistema recomendável. Mas do tempo do Salazar para cá, se nós falhámos, e falharam todos os que lá estiveram, não é a altura, se calhar, nós pensarmos que o sistema não está a funcionar desta forma, e isso que o José Gomes Ferreira Por isso é que eu digo que o sistema tem que evoluir. Ou os partidos políticos abrem espaço à sociedade civil, ou se evolui de um sistema em que o Presidente não tem todos os poderes e o Parlamento é a sede do poder e é dali que emana o suporte do Governo, mas depois não há uma responsabilização porque sucessivamente os governos vão fazendo asneira, os presidentes vão dizendo eu avisei, mas continua tudo na mesma e ninguém tira lá ações. Portanto, ou se evolui para o Parlamento permitir que haja movimentos ou conjugações de pessoas que tenham voz e estejam lá a dizer vocês que estão num quadro partidário estão a fazer mal e nós estamos aqui para vos ajudar a ver outro caminho, ou então evolui para um sistema presidencialista que se calhar é o melhor, responsabiliza-se uma pessoa, governa o país e diz eu quero isto e ou o povo aceita ou não aceita. E se aceitar, lhe der o mandato, ele governa e deixamos-nos aqui de desculpas. Isso não leva palmadas.
Tal. Vamos só, eu queria falar com o José Gomes Ferreira sobre o caso da Islândia. Vamos só, e temos que ir às perguntas que temos aqui na internet, muitas mesmo. Só a última carta que nos deixaram neste consultório sentimental. Vou resumir, porque há várias pessoas a queixarem-se disto. Uma queixa-se que o governo tem o IVA avantajado. Ela diz: olá Nilton, o meu governo tem um IVA avantajado, 23%, para ser mais exata. Quando vou às compras magoa um bocadinho e chega a ficar dorida para o resto do mês. E queixa-se também que o governo dela sofre de disfunção eleitoral. Prometeu durante a campanha e agora já não consegue cumprir. E este é um problema recorrente, que é não se responsabiliza. Há dias, penso que era o Medina Carreira que dizia que só se ganham eleições a mentir. Mas há forma de responsabilizar isso? Tem sido assim. O Dr. Medina Carreira tem razão. Até agora tem sido assim. Mas há tempo de provar que pode deixar de ser assim. Se disser a verdade e se apontar caminhos válidos, pode deixar de ser assim. A questão do IVA dói muito. E estamos a matar-nos aos poucos ao aplicar à economia este nível de taxas. Mas há soluções. E há quem não queira ver. Nós estamos num país que abriu as portas a uma coisa chamada mercado único. Isto parece uma coisa chata, mas é fácil de resolver, de resumir. Mercado único. Importa-se sem taxas aduaneiras. Mas nunca ninguém disse que era obrigatório de deixar de controlar as entradas. Neste país faz-se uma coisa chamada importação porta a porta. O que eu estou a dizer toca muito em certos grupos económicos que não gostam nada de ouvir isto. A importação porta a porta é chegar à Alemanha, ou à Itália, ou à França e contratar o carregamento, vem o caminhão, ou vem um comboio de caminhões, chega cá, passou os controles todos, nenhum polícia perguntou nada, telefona-se para lá, rasga-se lá os documentos e rasga-se daqui. Não aconteceu? É como se não tivesse acontecido? Acontece todos os dias em Portugal. E essa mercadoria vai entrar no circuito económico e tem duas consequências gravíssimas para a nossa economia. Vai concorrer com o produtor local, que tem que declarar a sua produção. Portanto, é concorrência desleal. E vai fugir aos impostos. E vai entrar sem entrar no circuito do IVA. Isto todos os dias se faz com muita importação. E os senhores que permitem isto são de Bruxelas. E permitem isto na União Europeia toda. E em Portugal ainda é mais grave, porque não há controle nenhum. Os espanhóis ainda controlam alguma coisa, nós não controlamos. E depois aumenta-se o IVA a quem vai comprar o pacote de arroz e a manteiga e outras coisas. Daí o IVA avantajado. E estas mercadorias vêm para grandes distribuidores, não entram no circuito. E depois, como não é obrigatório o consumidor final ter sempre uma fatura, há grande parte que escapa ao controle. Eu não estou a dizer que tudo foge aos impostos, mas potencialmente uma grande parte foge aos impostos. E não era preciso ter deixado de fazer o controle dessas entradas. E se calhar não estávamos a pagar 23% de IVA, se calhar estávamos a pagar 16 ou 17, que é uma taxa aceitável. Essa é uma das questões. Eu tenho uma empresa e peço mesmo antes de ter, pedia faturas sempre em todo lado. E chega a estar, há sítios onde dizem, olha, não sabemos passar faturas, nunca ninguém passou uma fatura, passo cá amanhã para levar a fatura, mandamos pelo correio. Isso não é um cancro para a economia? Mais do que isso, há grandes superfícies que obrigam a ir à Caixa Central. Sim, e nós sabemos quem são. IKEA. É um cancro, isso é gravíssimo. Não, é o IKEA. Sabem que eu digo isto, já tentaram mover-me de dizer isso, mas eu digo em todo lado. Por amor de Deus, tenham juízo. Façam o que têm a fazer, passem fatura na caixa quando a pessoa paga. E pior, há uma marca de E aconselho roupa... toda a gente que lá for a pedir o livro de reclamações e preencher lá. Obstrução à passagem de fatura. Porque obrigar a ir para a caixa é dissuadir a pessoa, não é? Claro. Pois, aliás, há uma grande marca de roupa em Portugal que, se a pessoa pedir fatura, não pode trocar o produto. Por exemplo, portanto, impossibilita a troca. Isso é claramente. E já reparei numa coisa, que é quando pedimos fatura, eles pegam e põem aquele recibo num clipezinho à parte. Portanto, estas pediram fatura. Estas sim, estamos à vontade. Sim. Basta olhar. Sim. É muito complicado. Muito complicado. Esta última carta da disfunção eleitoral, Martim, serviu de base à nossa música, não é? Mais um grande êxito, certamente. Maria Amélia, vamos fechar o programa com o regresso de Maria Amélia e precisamente com isto. O meu governo sofre de disfunção eleitoral.
Que é nada. Disfunção eleitoral. Disfunção eleitoral. Disfunção eleitoral. Eu, por acaso, não sofro. Hein? Tu sofres? Hã? Sofres? Não. Há uma... Não posso sair daqui sem falar da Islândia, do caso da Islândia. Temos de fazer perguntas aqui, eu disse, lancei no meu facebook.com/NiltonComedy perguntas para o José Gomes Ferreira. Antes do programa começar íamos nas 600 e tal. Anabela Simão Ramos pergunta o que é que acha o papel das agências de rating na economia. Temos de ser rápidos nestas respostas. São os potenciadores dos ganhos do chamado short selling. Muito rapidamente. Um grande banco faz um contrato futuro, em que tem que entregar a um investidor, daí a um mês, títulos de dívida portuguesa. E não os tem. Mas faz um contrato futuro em que, quando os entregar, recebe X dinheiro. A seguir, faz um telefonema para o seu departamento de estudos, para fazer uma previsão a dizer que a economia portuguesa vai cair e precisa de um segundo resgate. E o departamento de estudos faz um telefonema para a agência, porque o banco é sócio da agência, de rating, e diz-lhe assim, fazem uma nota a dizer que eles que não conseguem, que precisam de um segundo resgate. E na semana seguinte, os yields da nossa dívida caem. E no mês seguinte, e na outra semana caem mais. E no mês seguinte, esse grande banco vai comprar no mercado com 15% ou 20% de desconto esses títulos de dívida e vai entregar ao investidor pelo valor combinado e encaixa a diferença. É um crime. E a senhora Merkel proibiu isso. A tal senhora Merkel de quem se diz mal. Abençoada senhora Merkel. Muito bem. Só lhe bate palmas. Um dia os portugueses vão-lhe bater palmas, quando perceberem estas coisas. Agora ainda não, eu percebo. Dia 12 de novembro que ela vem cá... Ainda vão criticá-la muito. Mas... Vão bater palmas a elas e ao Francisco Lação que faz anos nesse dia. Pergunta ao Nuno Miguel Alves, haverá ainda muitas gorduras para cortar no Estado? Algumas. Hoje fui à procura de exemplos. A DEC faz o trabalho da defesa do consumidor. Há um Instituto de Consumidor, ninguém sabe o que é que faz. Na área do Institutos Geográficos e Cadastrais, há 3 ou 4 no Estado. Qualquer empresa vai com os dados do Google e fornece esse serviço por pouco dinheiro. Há N coisas no Estado que pode-se dispensar. Agora dizem-me assim, mas isso é despedir pessoas. E eu digo, não é preciso despedir. Há muita gente no Estado que não é necessária. Eles não têm culpa nenhuma, foram contratados. São pessoas dignas e trabalhadoras, não é isso. Só que o Estado, para cumprir o seu papel, não precisa deles todos. Se o Estado deixar de precisar dessas pessoas e lhes disser fiquem em casa, poupa em muita coisa. Desde iluminação, equipamento que não é utilizado, papel, toner, deslocações, N coisas. Poupa 5, 10%. Também não pode ser a Santa Casa da Misericórdia, não é? Com certeza. Agora perguntar-me assim, mas isso é o mesmo que convidar as pessoas para saírem do Estado. A médio prazo é. Mas o Estado tem funções que não precisa de ter. Há outras que precisa de ter. E há boa parte dessas pessoas eu pegava nelas e fazia uma coisa muito simples. Dava-lhes formação e iam, transformava-os em inspectores tributários para cobrar impostos a 40 mil milhões de euros de economia paralela que existe em Portugal, que não paga imposto e que, se fosse tributada à taxa média, dava 13 mil milhões de euros. Dava para o dobro do nosso déficit atual. Ou para mais 50% que o nosso déficit atual. Estamos à espera de quê para fazer isso? Continuamos a sobrecarregar os mesmos? Façam isso. E ponham essas pessoas a trabalhar nessa área. Essas pessoas estão motivadas para trabalhar. Basta deslocá-las, basta dar-lhes formação. É um pequeno exemplo. Portanto, é possível fazer muita coisa. É preciso puxar pela imaginação. Há uma data de petições na internet a promover o José Gomes Ferreira como Ministro das Finanças, Primeiro-Ministro. Acha piada a isso ou não? Eu não... Não subscreve, eu sei, não subscreve. Eu não fomento, acho que as pessoas têm a sua liberdade. Eu, sinceramente, eu gosto de tentar perceber o que está mal e de apontar soluções, se me é permitido. E no meu país é-me permitido, o meu patrão paga-me para isso, a sociedade, até pelos vistos, gosta de ouvir, portanto, eu sinto por realizado. Mais do que isso, não. Mais do que isso, não. Muito obrigado, já lá vamos e não vamos acabar. Quem está cá segunda-feira não é a Troika, nem a Sra. Merkel, é o Luís Filipe Borges e diz que vai ser um programa catita. Diz que sim. Boa noite, Nilton. Espero que estejas melhor da constipação. Segunda-feira vamos ter um programa com 2 grandes rostos da RTP, 2 jornalistas de mão cheia, Rosário Salgueiro e Joaquim Furtado. E vou-lhes receber também a Sara Passos, que é o novo valor da música.
Desculpa, estava lá abaixo, mas estou aqui numa missão secreta. Ô, Borges, demoras muito? Não, já vou. José Gomes Ferreira tem o condão de nos deixar com muita vontade de o ouvir. Estaríamos aqui com 7 horas, teríamos de ter um programa muito maior. Pergunta o António Farinha, não queria deixar passar a pergunta da Islândia, que é o caso da Islândia. Existem muitos vídeos na net. É verdade ou não? A Islândia realmente é um exemplo ou não de combate à crise? É um exemplo, atenção, que não é exatamente como as pessoas dizem ou como as pessoas pensam. A Islândia assinou acordos com o FMI, com o Banco Mundial. A Islândia foi intervencionada, aceitou ser intervencionada, mas impôs as suas próprias condições. Muito rapidamente, a Islândia o que percebeu foi que o sistema financeiro, a parte má do sistema financeiro, tinha inquinado o país, pondo os agentes económicos a entrar numa deriva de especulação financeira. E no primeiro momento, os mesmos agentes dessa especulação, internos e externos, quiseram que os contribuintes islandeses pagassem a conta toda. Na Irlanda, isso aconteceu. O Estado assumiu e a conta ficou para os contribuintes. Cá também. Cá também, embora a especulação não tenha sido tão grande. A especulação é outra e já caracterizámos aqui, não é a mesma coisa. Na Islândia, a relação entre a produção do país e a especulação era uma coisa monstruosa. E o que o governo mudou, os contribuintes juntaram-se todos, a população juntou-se toda, fez mudar o governo, pôs em tribunal alguns dirigentes políticos e fez muito bem, porque aquilo havia crime por ali, tal como cá ainda não foi perseguido, enfim. Mas mudaram de governo e disseram assim aos financiadores internacionais: meus senhores, vamos sentar-nos convosco, nós não somos nenhum selvagens, não somos nenhum párias, queremos continuar convosco, mas vocês vão nos ouvir. E disseram claramente: nós vamos pagar na medida das nossas possibilidades. Nós o que sabemos fazer é pescar e fazer agricultura. E vamos fazê-lo. E pagar-vos-emos na medida das nossas possibilidades. E eles aceitaram. Porquê? Porque foi uma coisa explicada à população, a população é que quis, e depois explicaram aos financiadores. E porquê que cá não fazemos? É uma boa pergunta. A natureza não é a mesma. Mas é um exemplo a seguir ou não? Numa pequena parte. Porque nós, em Portugal, não andámos a especular em investimento financeiro pelo mundo todo. Foi ao contrário. Endividámos-nos estupidamente, exageradamente. E endividámos diretamente pelo Estado e indiretamente com estas parcerias e estes negócios todos, da área da saúde e de muitas áreas. Mas foi tudo para investir cá dentro. Não foi para ir investir em terceiros países onde se perdeu o dinheiro. É uma diferença muito grande. E agora temos que pagar. Não podíamos fazer a mesma coisa. Não podíamos. Mas se me perguntares assim, nós devíamos dizer que queremos outra receita? Eu aí acho que há margem para negociar. Acho que sim. Mas isso não impede que haja austeridade, pelo contrário. Tem que se fazer austeridade e depois tem que se procurar ao lado outras soluções. A pergunta é: há luz ou não ao fundo do túnel? Sim ou não? Pronto. Claro que há! Claro que há! José Gomes Ferreira, muito obrigado. Sou grande fã do José Gomes Ferreira. Muito obrigado por ter vindo ao 5 para a meia-noite. Obrigado. Maria Amélia, no 5 para a meia-noite, estamos atrasadíssimos. Ficamos aqui 7 horas a ouvi-lo falar. Martim, vamos a isso?